gravando a gravação. Pessoal, engraçado é que já tiveram 21 alunos visualizando as minhas aulas no meu canal no YouTube, nível 3. Boa noite, pessoal, good evening. Vamos começar mais uma aula de inglês pelo Google Meet. Eu estava conversando agora com vocês aqui nos bastidores, que até então só temos 4 alunos que mandaram a atividade 2 para mim, no Google Forms. E curioso é que a aula 2, que está no meu canal do YouTube, teve 21 visualizações. Aí eu paro e penso, será que foram os mesmos que estavam aqui, que viram mais de uma vez, e porque conta, cada vez que você entra, conta com a visualização? Ou será que chegaram a ter mais alunos e esse povo assiste, mas esse povo não faz atividade? Eu vi, mas eu fui só a primeira vez que eu fui foi hoje. Sim, mas uma gravação, né? Sim. Bom, pois tem 21 visualizações na minha segunda aula com vocês e só 4 mandaram o formulário. Eu não sei o que está acontecendo, né? Tem até conversa. Vou cobrar mais do pessoal isso. Mas falando nisso, a gente vai começar justamente a aula de hoje corrigindo essa atividade, que é a atividade 2, tá? Então, vocês vão me ajudar, vocês 3. E aí a gente vai trabalhar também aquele textozinho que eu coloquei no grupo hoje de tarde. Todos tiveram acesso, porque foi hoje à tarde que eu postei, né? Mas se não tiveram acesso, a gente vai ler aqui juntos o texto, tá? E aí a gente vai comentar algumas coisinhas sobre ele, certo? Então vamos aqui, eu vou abrir a minha tela de apresentação, tá? Eu queria que vocês mantivessem o microfone desligado um momentinho, porque quando for hora de vocês falarem, aí vocês abrem o microfone, tá ok? Que aí facilita para a gente aqui. Obrigado, vamos lá. Então, tá aqui, aberto a atividade 2, Google Forms. Então, como vocês estão vendo aqui, ela foi uma atividade, na verdade, o objetivo dessa atividade era fazer um breve histórico sobre a origem da língua inglesa, tá? E alguns detalhezinhos que a gente naquele texto da semana retrasada, certo? Eu não lembro se... Opa, chegou mais uma pessoa, bem-vindo à classe, welcome to class. Esse aqui não tem o gabarito não, né? Porque alguns formulários meus eu coloco o gabarito, eu coloco na hora que o aluno faz, aí depois ele clica na opção lá, né, de ver precisão, que é justamente ver o gabarito da atividade, tá? Mas vamos lá. Então vamos à questão 1. To the origins of the English language, responda as questões abaixo em português. Então, deixa eu só abrir aqui uma coisa bem rapidão, que eu ia esquecendo. Bem rapidinho, que eu esqueci completamente. Só um minutinho. Boa noite, Lúcia Ferreira. Boa noite. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o formulário. Questão A. Em que século a região que hoje é conhecida como Inglaterra foi ocupada pelo Império Romano? E aí, qual foi a resposta que vocês colocaram? Em que século a região que hoje é conhecida como Inglaterra foi ocupada pelo Império Romano? Foi em qual século? Eu não respondi não essa. Eu não fiz não essa atividade. E por que não fez? Até eu tô cobrando faz uma semana do pessoal aí para fazer, né? Foi. Eu vi, Pois estão cobrando. Pois é. Não pode 20 pessoas assistirem minha aula no YouTube e só 4 mandarem a atividade. Estão vacilando. Quem respondeu aí, poderia me dar a resposta aí, na letra A? Em que século a região que hoje é conhecida como Inglaterra foi ocupada pelo Império Romano? Alguém sabe? Alguns de vocês que responderam? E aí, gente? Não?
Ninguém respondeu? Vamos lá. Vou catar aqui, viu, a resposta de vocês. Vocês não estão querendo responder? Ah, tá, ele tem um gabarito, é verdade. Eu estava na dúvida. Então, vamos lá. Pessoal, século. Só para tirar uma dúvida de vocês. O século, ele contém 100 anos. Então, a cada 100 anos, a gente tem um século. Então, a resposta certa para a letra A está lá no texto, gente. Era só olhar lá no texto. A região conhecida hoje como Inglaterra foi ocupada no século I antes de Cristo. Então, a gente sabe que 2020 anos atrás, a partir do nascimento de Cristo, se conta o ano zero, que é quando tem o nascimento de Cristo. E a partir daí tem o ano 1, 2, 3, até chegar no ano atual, que é 2021. Antes do nascimento de Cristo, se contava antes de Cristo, ou AC, como está aqui escrito, tá? Então, vocês colocaram, era só dar uma olhadinha lá no texto, inclusive, deixa eu abrir aqui ele para mostrar a vocês, porque eu estava até abrindo para mostrar, ó, a região que hoje é conhecida ocupada pelo Império Romano no século I AC, antes de Cristo. Estava lá no texto, gente. Estava bem clarozinho lá no texto, tá? Vamos lá. Pergunta letra B. Qual era a língua falada pelos dominadores romanos? E aí? Alguém pode me dizer aí qual era a língua que era falada pelos dominadores romanos naquele período aí da história, antes de Cristo? Latim. Qual? Latim. Latim? Então vamos lá, vamos conferir aqui nas respostas. Tá. Individual. Vou pegar o Gianni porque é o que abriu primeiro aqui, tá? O latim, exatamente. Latim, ó. Se escreve assim, ó. Tá? Latim. Latim. Era o latim, a língua oficial falada pelos dominadores romanos. Inclusive, eu até falei para vocês que o latim é uma das mães, uma das muitas da língua inglesa e também da língua portuguesa. Daí a justificativa daí o motivo pelo qual as duas línguas têm muitas palavras parecidas que a gente já chama de cognatos. São palavras parecidas com o inglês, aliás, com o português na escrita e no significado. Então, era o latim a língua dos romanos, naquela época, dos conquistadores, né? Letra C. O texto apresenta uma tabela com palavras em português e inglês que se parecem da influência do latim. Você conhece outras palavras em inglês que são parecidas com o português? Bem, lá no texto, ele mostrava algumas palavras, deixa eu pegar aqui no texto, tá? Aqui, meu Deus, tá aqui. Então, ele tem aqui as palavras aqui, como beef, por exemplo, que deu origem a beef, knockout, né? Handball, então, ele está querendo saber aqui se vocês conhecem algumas palavras, além das as que apareceram no texto, que parecem que são do inglês, né? Então, a pergunta é essa: você conhece outras palavras em inglês que são parecidas com português? Se sim, quais? Alguém poderia me dizer alguma palavra aí do inglês que é parecida com português? A gente chama de cognato, alguém pode dizer? Hein, pessoal? Alguma palavrinha que vocês conhecem? Do inglês que parece com português? Alguém? Alguém? Alguém conhece alguma? Hot dog. Bem, hot dog é uma palavra em inglês, mas ela parece com português? Não, né? Vocês Não. conhecem, porque sabem que é cachorro-quente e tal, mas eu queria uma palavra do inglês parecida com português. Uma palavra em inglês, parecida com português. Vamos ver aqui se ela tem errado.
resposta pessoal, tal, mas aqui não colocou aqui. Tá. O uso das palavras ou expressões estrangeiras originadas de qualquer língua como inglês, italiano, na língua portuguesa é chamada estrangeirismo. Não era isso que eu estava querendo saber. Mas, na verdade, o estrangeirismo são palavras que se originaram do inglês e que foram absorvidas pelo português, né? Mas, palavra conhecida, vamos exemplos aqui que eu tenho até no próprio texto. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. O próprio textozinho que a gente viu. Vocês estão vendo essa tela aqui? Hein, pessoal? Vocês estão vendo essa tela que eu estou exibindo aqui? Então, né? Então, vamos lá. Essa tela aqui, ó, essa tela, esse textozinho eu compartilhei com vocês há 2 semanas, que era a origem da língua inglesa. Então, olha o microfone aí, desliga o microfone, porque está fazendo eco. Então, ó, por exemplo, activity, do inglês, que no português significa atividade. Capital, que no português significa capital. Different, em português significa diferente. Moment, que em português significa momento. Ocean, que em português significa oceano. São palavras do inglês que são muito parecidas com o português, na escrita e também no significado. Isso se deve a um simples e principal motivo. As duas se originaram do latim, tá? Assim como o francês e o espanhol. Então, por causa da influência do latim, muitas palavras da língua inglesa são parecidas com as palavras da língua portuguesa, que se originou diretamente do latim, assim como o francês e o espanhol. Então, aqui os exemplos que eu acabei de mostrar aqui na tela para vocês. Esse textozinho vocês têm aí, esse material foi compartilhado com vocês semana passada. Tá? Então, aqui está um exemplo. Vamos voltar agora para o formulário. Vamos agora para a pergunta na letra C. O texto, sim, está aqui. A gente já viu. Agora a letra D. O que quer dizer estrangeirismo? Cite um exemplo. Pessoal, vocês saberiam dizer o que é estrangeirismo? Lá no textozinho de vocês explicava. O que é estrangeirismo? Algum de vocês aí deu essa resposta para o que é estrangeirismo? Sim ou não? Bora, galera. Preciso da ajuda de vocês. Vou catar as respostas aqui. E aí? Alguém sabe me dizer o que é estrangeirismo? Ela colocou aqui, né, Giane, ela colocou o seguinte aqui no dela. O uso de palavras ou expressões estrangeiras originárias de qualquer língua, como inglês, italiano, grego, etc., português, aclamado estrangeirismo. Uma resposta possível seria, o uso de palavras ou expressões estrangeiras no nosso cotidiano. Aí eu coloquei como exemplo delivery, que a gente até falou na aula passada. Vocês mesmos deram a resposta. Delivery é entrega. Self-service, por exemplo, também é outra coisa muito comum no nosso dia a dia. Sirva-se, entre outras. Então, delivery, self-service, o coffee break, né? Coffee break é a parada para o café, né? Que é aquele intervalo. Você está na reunião, numa palestra, tem um coffee break, que é o intervalo, é a parada para o café. Break é parada e coffee é café. Então, isso são chamados de estrangeirismos, as expressões da língua estrangeira, no caso da gente, da língua inglesa, que são incorporadas ao nosso cotidiano, tá? A gente também tem o download, né? Você vai fazer um download. O que é fazer um download? A pessoa diz, faça um download ali do programa para o seu celular poder funcionar direitinho, para tu poder fazer aula pelo Zoom ou pelo Meet. O que é que eu estou dizendo quando eu falo em fazer um download? Eu estou dizendo para a pessoa fazer o quê? Quando eu falo em download. Alguém aí sabe dizer o que é o download? O que é que a pessoa está dizendo quando ela vai fazer um download? Eu vou fazer um download aqui aqui no meu celular. O que é que ela está dizendo quando ela fala isso, hein, gente?
meninas? Tá baixando. Isso, vai baixar. Download é baixar. Download é baixar. Ei, pessoal, o pessoal for falar comigo pelo Zap, se identifique, tá? Porque como eu não salvei o número da galera, então o aluno, às vezes, o aluno vem perguntar a mim se eu fiz atividade e tal, aí a pessoa aí fica difícil, viu, saber quem é. Eu vi agora a mensagem aqui de um aluno, aqui no meu Zap. Sim, download é baixar. É uma palavra que traduzindo ao português seria baixar. Mas as pessoas mal falam baixar. As pessoas falam simplesmente download. Então, download, delivery também, self-service, são exemplos de estrangeirismo. Percebem agora? São palavras que a gente incorporou ao nosso cotidiano e que fazem parte da nossa vida corriqueira. Que são palavras de origem inglesa. Beleza? Vamos agora para a questão letra E. Marque a única alternativa correta para o significado de cada palavra. Aí aqui eu fiz essa brincadeirinha aqui para testar o conhecimento de vocês em inglês. Se vocês sabem alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa em inglês. Quem diz que não sabe nada tá vacilo, tá delirando, porque a gente sabe de inglês. O problema é que muitas vezes a gente sabe que a gente sabe, entenderam? A gente tem essas palavras inseridas no nosso dia a dia, mas a gente às vezes não tem noção disso, ou não para pensar o porquê das coisas. Ah, por que o céu é azul? Por que que tem dias que a lua tá de um jeito, que ela tá cheia, tem dias que ela tá pela metade, tudo tem uma explicação. E as palavras também, tá? A origem das palavras também. Então vamos lá, vocês vão me ajudar, agora vocês vão ter que ajudar, viu? Love. O que seria love de acordo com essa tabelinha aqui, que vocês tiveram que ir marcando lá o pontinho na única alternativa correta? O que é love? Amor. 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 Tá vendo? Isso é inglês, a gente conhece porque faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Love é amor. O que é kiss? Beijo. Beijo. Tá? Nos anos 80, quando eu era aluno do ensino fundamental, da quinta série, sexta série, tinha uma bala chamada Ice Kiss. Ice Kiss, que traduzindo seria beijo gelado, tá? Eu sei que vocês são dessa geração também. Eu sei se vocês conhecem essa balinha. Era a balinha chamada Ice Kiss, beijo gelado, traduzindo. Delivery. O que é o delivery? Entrega. É entrega, então, é um serviço de delivery, serviço de entrega. É uma palavra em inglês. Food, que inclusive tem o nome do aplicativo, iFood. O que é food? Comida. Cortou aqui. Como é que é? Comida. Comida. Então, o nome do aplicativo iFood tem a ver com isso, com comida. Good. A gente faz good afternoon, good evening, good night, good morning. O que é o good? Deus. Não, vocês estão confundindo. God é Deus. Aqui é good, com 2 Os. É uma dessas alternativas aqui, que não tinha outra. Só era uma dessas aqui. Que é o good. Bom. Bom. Então, você tem bom ou boa. Good morning, good afternoon, good evening. Good luck, é boa sorte. Bem-vinda. Welcome to the class. Chegou mais um aluno. Stop. É outra palavra que a gente também já conhece. Para. Parar, né? Então tem o pit stop, que inclusive é uma marca de um biscoito, né? Pit stop é o quê? Pit stop então, na Fórmula 1, o pit stop é quando o carro para trocar pneu, para fazer o check-up geral, para voltar para a corrida. É o pit stop, né? Que vem da palavra stop, que é parar, ou parada. Tem o bus stop, que é a parada de ônibus, tá? Então, stop é parar. E sorry. Desculpa. Desculpe, foi mal, desculpe, foi mal. Então, temos aqui essas palavrinhas que vocês conhecem porque já fazem parte do cotidiano de vocês, tá? São palavras que fazem parte do cotidiano. Algumas a gente insere no nosso dia a dia, como delivery, tá? Por exemplo, certo? E o food também, tá? Então, tá aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá tudo certinho aqui. Deixa eu ver aqui na parte de pergunta. Então, deixa eu ver se... Poxa, espera aí. Não, estou confundindo. Individual. Individual, certo.
Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto, tá aqui o gabarito, ó. Então, ela acertou todas aqui, tá? Beleza? Então, quem não enviou essa atividade, procure enviar hoje, tá, gente? Envie, não deixem para depois, não. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, todo mundo tem, eu também tenho. E eu não dou aula só à tarde, dou aula também para os alunos da noite. Eu dou para os alunos, aulas para os alunos da noite, da tarde também. Então, tenho que preparar a aula para todo mundo. Então, todo mundo está ocupado, tem família para dar conta, tem cada coisa, né? Como todos vocês também têm. Alguma dúvida sobre o formulário? Então, só lembrando, quando vocês respondiam o formulário, era só clicar em ver precisão, que aí vocês tinham acesso ao gabarito das respostas. Aí alguém vai dizer, professor, assim é fácil, como assim, agora que o senhor corrigir, todo mundo não tem problema, eu quero que o aluno faça. Um aluno meu do 8º ano hoje veio dizer isso à minha tarde, eu disse, eu quero que o aluno faça. O que importa nesse momento é que o aluno faça. Não interessa se ele vai colar a resposta e vai mandar outro formulário, tudo bem. Eu quero que ele faça. Se ele aprender depois de ver as respostas, para mim vai estar ótimo. Mas ele tem que fazer. Professor, eu vou estudar. Não precisa fazer. Ixi, está me ouvindo? Eu vou tentar ler e vou tentar responder. Não garanto mandar hoje, entendeu? Que eu peguei hoje esse trabalho. Vou tentar eu vou ficar em casa quarta-feira, viu? Aí eu vou tentar ler, responder e vou mandar, ok? Mas você não deixou de responder só o meu, não, né? Não, é marcação só com a minha disciplina, não, né? Sim. Não. Eu estou respondendo só do jeito que eu posso. Viu? Pois é, então deu um jeitinho aí também para todo mundo. Ok. Vamos lá, que vale ponto isso. Pessoal, eu botei no grupo hoje de tarde, eu coloquei no grupo hoje de tarde um textozinho, só que agora eu acho que eu mudei meu plano. Eu vou mudar meu plano pelo seguinte, a gente estava falando em cognatos aí, e eu ia colocar esse material na próxima semana, mas eu vou postar aqui para vocês e vou colocar lá no grupo, esse material que eu vou colocar agora aqui na minha tela, tá? E é um material que eu vou até trabalhar com o pessoal do nível 4 daqui a pouco. Porque, no fim das contas, a interpretação de texto e influência do inglês na nossa vida faz parte também para os alunos do nível 4. Mas o texto que eu coloquei agora de tarde, eu vou falar dele, mas não agora, nesse momento, certo? Eu queria mostrar para vocês uma outra tabela, já que a gente falou de cognatos aí na atividade 2, que o que são cognatos? Cognatos são palavras parecidas com o inglês, aliás, com o português na escrita, na pronúncia e no significado, né? Isso já é em vocês aí, não é isso? Agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de palavras em que isso aparece, assim, bem explicitamente, tá? Eu vou colocar aqui um grupo de palavras para vocês, tá? Em que vocês vão ver e vocês vão pensar, rapaz, como isso é parecido com português. Vocês vão ver agora. E eu vou compartilhar isso no grupo de vocês depois, tá? Ao término da nossa aula. Então, deixa eu abrir aqui. Devo postar para vocês antes. Então, vamos lá. Esse textozinho aqui, vou botar no grupo depois, tá? O nome é shortcuts. Shortcuts, em português, significa atalhos. Atalho. Então, vamos ler. Eu vou ler com vocês aqui, já que esse material eu estou mostrando agora. Existem alguns atalhos que podem ser úteis para quem está aprendendo inglês. Eles podem ser utilizados em muitos casos, mas é importante lembrar que existem exceções. Observe os quadros das próximas páginas. Apresentam palavras em inglês e em português que estão relacionadas. No primeiro quadro, por exemplo, todas as palavras em inglês terminadas com tion, T-O-I-N, T-I-O-N, e quando trazidas para o português, apresenta a terminação são. Essa mesma estrutura se repete nos demais quadros, porém o que muda são as terminações. Então, vamos lá. Como vocês sabem, o latim é a mãe de várias línguas, entre elas o inglês, português, francês, espanhol. Então, daí o motivo do português e o inglês serem muito parecidos em algumas situações. E a gente vai ver algumas dessas situações aqui. Então, o primeiro atalho, ou seja, o first shortcut, tá? Então, o primeiro atalho. As palavras em inglês que são terminadas em tion são bem parecidas com as palavras do português terminadas em são. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí nessas palavras, tá? Um minutinho só, vocês vão ler o quadro, aí a gente vai comentar, tá certo? Então, dê uma olhadinha aí nesse quadro.
Pronto? Deu tempo de dar uma lida aí? Um pouco. Então, olha aí, mais 30 segundinhos aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo como é curioso a relação do inglês com o português aí. Como é muito. Como, parece uma coincidência, né? Mas nessa vida não existe coincidência para certas coisas. Não é coincidência isso aí. Tá? Essa terminação, em português, a gente chama isso de sufixo. Sufixo é o finalzinho da palavra. Tá? Então, palavras em português que terminam com C cedilha A ou tio, em inglês, normalmente, elas têm a terminação T-I-O-N, que a gente pronuncia Xion, tá? Então, tá aqui o exemplo. Notion. Notion, em português, é noção. Olha o que é que está em destaque, ó. Xion, está em são. Percebem como é parecido? Como elas são parecidas? Nation. Nation, no inglês, é nação, no português. Revolution. Em português, revolução. Intuition. Intuition, em português, intuição. Interaction, em português, interação. Quando as pessoas estão interagindo, elas estão trocando figurinha, trocando ideia. Definition, em português, não. Condition, em português, condição. Tem outra também que eu lembrei agora, transformation. Transformation, em português, seria o quê? Alguém sabe dizer? Ó, olha o som da palavra. Transformation. O que seria transformation em português? Transformação. Isso, transformação, exatamente. Transformação. Entendeu? Pegou a ideia? A palavra no inglês terminada com o prefixo xion, em português, normalmente é C cedilha ao tio, o som do português. Transformation, que é transformação, definition, que é definição, condition, que é condição, revolution, que é revolução, nation, que é nação, tá? Então, a partir de hoje, quando você inglês que tiver essa terminação xion, preste atenção, se você for até no dicionário online, no Google, por exemplo, no Google você vai ver que vai acontecer isso aqui que a gente está vendo aqui, nessa tabelinha aqui, do primeiro atalho, do first shortcut, tá? Elas terminam em C cedilha ao tio do português. Isso ajuda um bocado, porque facilita, você está descobrindo que a palavra, ela é muito aquilo que você está vendo que é. Ela, então, a gente chama de cognato. Então, essa terminação aqui no inglês, xion, equivale ao são do português. Estão entendendo? Como não é tão complicado assim. Transformation é transformação. Assim como essas aí que vocês acabaram de ver. Beleza? Beleza. Então, olha a relação. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Deixa eu só. Pronto. Pronto, vou fazer aqui. Ó, então, essa terminação aqui, ó, xion, equivale ao C cedilha, o são do português. O xion do inglês equivale ao são do português. Então, nation, nação, ó, agora acho que ficou mais claro, né, para vocês, ó. Eles são meio que parentes, primos aí, né? Isso que é a mãe, a língua mãe, nesse caso. Então, como eu já tinha dito na semana passada, assim como as pessoas, as línguas não são filhos de chocadeira, elas têm uma origem. Vocês estão vendo aí. Vamos para o segundo atalho, o second shortcut,
Agora são palavras no inglês terminadas em TY ou ITY. Essas palavras em inglês terminadas em TY e ITY, no português, elas equivaleriam à terminação DAD. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha aí, um minutinho aí, nessa lista aqui, do inglês e no português, e aí a gente vai comentar essas palavras, ok? Então, dá uma olhadinha aí. Esse arquivo, lembrando, eu vou enviar para o grupo de vocês, terminando a aula, tá? Que era para ter enviado antes, só que eu não enviei. Eu acabei achando que eu ia com ele depois, mas ele tem tudo a ver com o assunto que a gente está vendo agora, que é a proximidade do inglês com o português. Vocês estão vendo que eu não comecei a jogar matéria para vocês ainda não, verbo to be, essas coisas ainda não. Eu estou indo devagarinho, estou tentando, né? Para mostrar a vocês como vocês sabem inglês e vocês não fazem ideia. Pronto, meninas? Pronto. Vamos lá. Ó, a mesma coisa que aconteceu lá em cima com a terminação prefixo xian, aliás, o sufixo xian, né? Eu falo prefixo, sufixo xian, que em português equivale ao são, tá? A própria palavra, eu até esqueci de falar, action. Action é ação. Uma palavrinha curtinha no inglês, ó, action. A-C-T-I-O-N, action. Né? Quando o diretor do filme vai dizer action, a ação. Então, é outro exemplo da primeira coluna, do primeiro atalho. No segundo atalho, com TY e ITY, que no português equivaleriam a DAD no final. Então, por exemplo, loyalty. Loyalty vem de lealdade, tá? Loyal é leal. Mas loyalty, com TY, é a terminação DAD, lealdade. Complexity. Complexity, no português, seria complexidade. Vou dar outro exemplo já para vocês aqui, que eu lembrei agora, que é uma palavra bem facilzinha. Generosity. Generosity, o português seria generosidade. Honesty. Honesty, no português, honestidade. Longevity. Longevity, no português, longevidade, quando uma coisa é muito longevial. Regularity, quase que não sai. Regularity, regularidade. Vendo aí, ó, regularidade. Intensity, no português, intensidade. Specialty, que em português é especialidade. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu marcar aqui. Lembrei de uma palavra agora, city. City, C-I-T-Y. Alguém sabe o que significa city? City. Eu não sei. Vou escrever ela aqui porque eu não abri o Google. Ai, meu Deus, espera aí. Só um minutinho. Ah, não consigo não. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Vou colocar aqui no chat. City. City. Estão vendo aí? City no chat, na parte dos comentários. City. Alguém sabe dizer que palavra é essa? City. Olha que a terminação TY ou ITY em português seria DAD. Então, o que seria city em português? Acho que é sinceridade não é. City. É cidade? Lembre-se que aqui a terminação é TY ou ITY, em português seria igual a DAD. Então, a palavrinha city. Isso, cidade. City é cidade.
Cidade, city, cidade, exatamente. É uma palavra do inglês. E ela é parecida com o português. Percebem como as coisas são muito parecidas? Então, elas têm um motivo para ser assim. Vamos para o terceiro. A gente faz a terceira aqui. O terceiro atalho, 30 shortcut. São as palavras em inglês terminadas em LY. As palavras em inglês terminadas em LY são semelhantes às palavras em português terminadas em mente. Tá? A gente vai ver logo aqui as palavras. Logically, vem da palavra logical, que é lógico. Né? Logically é logicamente. Olha a terminação, é mente. Comfortably, calmly, Fortemente. calmamente. Extremely, é parecida com o português, ó. Extremamente. Firmly, firmemente. Explicitly, explicitamente. Uma coisa que é muito na cara, uma coisa muito explícita. Purely, puramente. Rapidly, Rapidamente. Estão vendo, ó, como tudo tem um motivo de ser? Então, palavras em inglês terminadas em LY, geralmente em português, quando você vai traduzir, a terminação significa mente. Então, esse sufixo significa mente. Percebe como tem muita palavra do inglês que dá para você achar o equivalente no português, o significado no português? Porque elas são parecidas. Elas não estão ali, não aconteceu por acaso, não foi uma coisa do nada que fez isso acontecer, tá? Então, não foi por acaso que isso aconteceu, tá? Tem um motivo, tá? Então, alguns sufixos, além do fato da palavra ser parecida, né? Também tem que levar em conta isso, né? O início da palavra é parecido com o português. E o finalzinho também, porque o finalzinho significa o microfone, pessoal. Tá dando... Então, o finalzinho da palavra tem esse significado no português. LY significa mente. Perceberam? Então, a gente está vendo isso inicialmente para vocês depois perceberem, por vocês mesmos, que tem muita palavra no português, aliás, no inglês, que tem um significado parecido com o português, justamente por causa da origem do latim. Aí aqui nós temos o quarto e o quinto atalho, que pela hora, obviamente, a gente não vai ter como ver, tá? Só vou passar rapidinho aqui pelo quarto, mostrando isso aqui, ó. Palavras em inglês terminadas em "ense", em português, significa, o equivalente seria "ência" ou "ensa". Por exemplo, difference, em português, diferença. Por exemplo, evidence, evidência. Estão vendo aí? Presence, em português, presença. Sequence, em português, sequência. Ok? Tudo bem para vocês aqui? Tudo bem. O que é que eu vou... Vocês têm alguma pergunta nesse momento? Tem muitas, tem... Eu tenho muitas perguntas. Eu acho inglês muito difícil. Mas se você ficar só choramingando, ele vai continuar sendo difícil. E não vai fazer, não vai mudar nada na nossa vida, só ficar reclamando. Mas vocês preferem, aí é aquilo que eu digo, a gente tem que estudar todo dia. Uma coisa que a gente não sabe, a gente tem que estar lendo, vendo todo dia. Eu estudo inglês até hoje todo dia. Então, por exemplo, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu envie o arquivo para vocês com essa marcação aqui ou que eu tire essa marcação aqui? Eu acho melhor com a marcação, professor. Com a marcação eu acho melhor. Então, tudo bem. Eu vou tentar terminar aqui, vou marcar e vou salvar o arquivo desse formato aí, com esse destaquezinho, que é o grifo, né? Porque a marcação já diz um destaquezinho para a gente saber. Sim, sim. Na minha opinião, né? Isso aí no PDF dá para fazer. Se vocês conseguem abrir o arquivo em PDF, então beleza, não tem problema nenhum. Então, meninas, é o seguinte,
aquele texto a gente vai trabalhar com ele na próxima semana, e esse daí também, tá? Hoje eu não ia mandar atividade de toda forma, né? Até porque tem muita gente que está me devendo atividade ainda. Então, hoje eu vou enviar para vocês, depois que eu terminar de grifar para o grupo, tá? Para o grupo da escola e o grupo de inglês, e aí vocês vão ler esse texto, esse textozinho novamente para a próxima segunda, e a gente vai voltar a comentar ele aqui em sala, juntamente com aquele texto que eu enviei para vocês hoje de tarde, ok? Ok. Então, não esqueçam aí de lembrar o pessoal que não mandou o formulário, que mandem, ainda estou no aguardo. O Isso professor, vale nota, professor, importante. aquele texto que o senhor mandou de tarde, tem de copiar no caderno, né? Não, aí vocês é quem sabem. Ele tá. Vocês, que se quiserem copiar no caderno, que copie, Porque mas não é obrigatório, eu não. achei interessante que é assim como fosse assim uma história, né? De uma É uma pessoa. história. É uma É uma história. historiazinha e Que a tem pessoa algumas expressões. É uma história e tem palavras de inglês ali naquela história. E Sim. aí a gente vai conversar sobre ele na semana que vem. Inclusive, ele vai ser o nosso terceiro formulário. Vai ser a nossa terceira atividade, aquele texto. Aí tem falando que o homem era pedreiro, a mulher trabalhava de faxineira, não é isso? Sim, sim, sim. E tem várias palavrinhas de inglês ali que a gente vai É, chafurdar ali em isso. cima delas. E vai ser e também vai ser o formulário da atividade 3, Sim. mas só para a próxima semana. Então, meninas, se não há mais dúvidas, então bye bye. Bye, A bye. gente, qualquer coisa pelo Zap, tá? Vocês falam comigo pelo privado, alguma dúvida, certo? Eu Tá ainda estou certo. aqui, vou começar agora a aula com mas qualquer dúvida me procurem no privado, ok? Ok. Então, bye bye, good night. Segunda-feira já dá aquela canseira, né? É pesado. Yeah!